Lucas capítulo 19. Se você já encontrou, você vai dizer um amém. Amém. Nos diz assim o texto sagrado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode dizer um glória a Deus? Levante uma das suas mãos, vamos dar graças a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra neste dia. Como é bom estarmos na Tua presença. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si sua prole junto dos Teus altares. E nós estamos aqui por isto, Senhor, porque encontramos abrigo na Tua casa. Aqui está a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, que por causa desta palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Glorifica o Teu nome, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dando glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele retrata uma das últimas passagens de Jesus pelas cidades, porque ele já estava a caminho da entrada triunfal em Jerusalém. Na verdade, Jericó está entre os últimos compromissos da agenda terrena de Jesus. Jesus vai passar por Jericó e não vai voltar mais ali, não mais em carne, não mais antes da cruz. E se existe uma palavra intrínseca, escondida, guardada nos evangelhos, é esta: oportunidade. Talvez você vasculhando o texto, você tenha dificuldade nas versões comuns, ou melhor, mais utilizadas, encontrar esse vocábulo, oportunidade, essa palavra escrita, oportunidade. Mas embora a Bíblia não utilize a palavra oportunidade, mas o texto está cheio disso, oportunidade. O que teve a mulher do fluxo de sangue, senão uma grande oportunidade? O que teve o paralítico junto ao tanque em Betesda? Oportunidade. O que teve o cego nessa mesma estrada, quilômetros atrás? Oportunidade. E agora, um homem chamado Zaqueu também terá a sua oportunidade. Esse homem chamado Zaqueu era chefe dos publicanos e rico. Automaticamente uma pessoa estigmatizada, uma pessoa marcada por um problema. As pessoas olhavam para Zaqueu e não tinham estima, porque ele fazia um trabalho desagradável. Jericó, nela funcionava uma grande alfândega. Haja vista que por Jericó trafegavam as principais mercadorias
vendidas no Oriente, sobretudo o bálsamo. Então ali havia uma alfândega e Zaqueu trabalhava ali, recolhendo impostos. Bom, ninguém gosta de pagar impostos. A gente paga porque não tem outro jeito. Mas a ideia de quem paga impostos, em tese, é que esse imposto vai ser usado para o benefício dele mesmo. Pelo menos é isso que o governo conta para a gente. Mas no caso dos moradores de Jericó, o caso era muito pior. Porque além de perderem dinheiro na alfândega, esse dinheiro não era usado ali. Esse dinheiro era levado para os cofres de Roma. Então toda pessoa que trabalhasse nessa alfândega, os moradores de Jericó já olhavam com o olhar meio de lado, não se sentiam à vontade perto dessa pessoa, porque a tinham como uma inimiga da sociedade local. Para piorar a situação de Zaqueu, ele era rico. E ser rico aqui é um problema. Ser rico na Baixada Fluminense não tem problema nenhum, mas ser rico em Jericó era um problema gravíssimo. Porque tudo que Zaqueu comprava ou tinha ou construía, uma língua má olhava em sua direção e falava: ah, só tem porque roubou. Só tem porque trabalha na alfândega tirando dos pobres e dos ricos. Só tem porque quando os viajantes atravessam a estrada, ele incomoda, tirando uma porcentagem daquilo que eles vendem. E é esse homem estigmatizado, é esse homem marcado pela sua profissão, marcado pela má fama, que ouve dizer que Jesus está passando por ali. E quando Zaqueu ouve dizer que Jesus está passando, o texto diz que Zaqueu vai ao lugar que Jesus está. Mas quando ele chega, ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. Desde antes eu lhe dizer que Jesus é o tipo de pessoa que deveria desinteressar totalmente a Zaqueu, porque Jesus tinha um discurso firme, porque Jesus não aceitava a opressão, porque Jesus não aceitava injustiça, porque Jesus nunca aplaudiu os ricos que retiravam alguma coisa dos pobres. Então, se pensar pelo discurso, Zaqueu tinha que fugir de Jesus, mas o que a igreja precisa entender é que um discurso verdadeiro nunca afastou os pecadores de Jesus. Não precisa ficar preocupado. Não vamos pregar isso que ninguém vai querer ouvir. Não vamos pregar aquilo que as pessoas vão desistir e ir embora. Pelo contrário, Jesus é o único homem que fala tudo que ninguém teve coragem de falar para a gente, e ainda assim a gente fica apaixonado por ele. Você está aqui hoje para ouvir um monte de coisa que você gosta? Não, você está aqui para ouvir um monte de coisa que você não gosta, e quinta-feira que vem você volta para ouvir de novo. Só Jesus tem esse poder de atrair para ele, mesmo quando ele fala aquilo que me desagrada. Zaqueu vai em busca de um homem que vai falar o que ele não gosta. Zaqueu vai em busca de um homem que tem um comportamento diferente dele. Mas quando ele chega perto, o texto diz assim: não podia ver. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Não podia ver. Eu já vou pedindo perdão a vocês por beber água num culto de consagração, mas eu estou entalado, irmãos, com esse problema na garganta. Então, considera, tá bom? E me perdoe. Não podia ver, por causa da multidão. Então, Zaqueu vai para ver Jesus, preste bem atenção, porque é muito simples. Mas quando ele chega lá, o texto diz que ele não pode ver por causa de quem? Se terminasse aqui, e se não fosse Lucas escrevendo, tinha o risco de terminar aqui. Mas Lucas é muito meticuloso. A gente ia passar a vida inteira acreditando que Zaqueu não conseguiu ver por causa da... E tem gente aqui que já se convenceu até disso. Eu queria fazer, mas irmã, olha essa multidão. Eu queria fazer, mas ninguém me ajuda. Eu queria fazer, mas tendo o pai e a mãe que eu tenho. Eu queria fazer, mas com aquele marido. Eu queria fazer, mas morar naquele lugar. E a gente passa a vida inteira dizendo que não pode por causa da... Mas Lucas é verdadeiro, Lucas é meticuloso, e ele coloca uma vírgula. Ele diz, não podia ver por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então o problema não era a multidão.
A multidão só era problema porque Zaqueu tinha um problema. A multidão só é problema na minha vida porque eu tenho um problema. Mas depois que eu resolver o meu problema, multidão nenhuma vai me segurar. Ou eu passo a vida toda dizendo, é por causa dele, é por causa dela, é por causa do amigo, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa do filho, é por causa do emprego. Ou eu olho no espelho e assumo. Essa multidão só está me assustando porque eu sou muito pequenininho diante dela. Essa multidão só está me assustando porque eu ando com o pé no chão. Mas se eu tirar o pé do chão e subir um pouquinho mais, essa multidão não vai me segurar mais. Você passou 2013 olhando para a multidão e desistindo, mas o Espírito de Deus te diz, eu vou pegar na tua mão, vou te levantar. Tem unção de Deus na sua mão? Tem. Então coloca sobre o ombro de alguém e diga para ele, você vai superar esse problema. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, não desista, vai. Até quando você vai voltar para casa chorando, dizendo não deu? Até quando você vai voltar para casa reclamando, dizendo que não deu? Até quando você vai voltar para casa dizendo que a multidão não deixou você ver? Eu tenho um conselho, nada espiritual para dar para vocês. Nada espiritual. Posso dar? Não é espiritual, mas não é tolo, tá bom? E nem é antibíblico, só não é espiritual, é físico. Vai procurar uma árvore. Vai procurar uma árvore, irmão. Voltar para casa chorando, dizendo que não deu, vai procurar uma árvore. Sabe o que é procurar uma árvore? Eu vou explicar agora. É um caminho alternativo para chegar no lugar que Deus já preparou para você. Eu vou repetir. Um caminho alternativo para chegar no lugar que Deus preparou para você. Eu vou repetir. Um caminho alternativo para chegar no lugar que Deus preparou para você. Se no chão não dá, sobe na árvore. Davi havia instituído o seu reino, não está reinando só em Hebrom, agora ele está reinando sobre todo Israel. E ele sente no seu coração o desejo de construir uma cidade que levaria o seu próprio nome, cidade de Davi. E ele precisa procurar um território para construir essa cidade. Ele olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e vê a terra dos Jebuseus. Porque crente é assim, crente não gosta de nada fácil, crente só gosta de coisa difícil. Tanto terreno vazio para o homem fazer a cidade, ele olhou e disse, eu quero a cidade dos Jebuseus. Só que os Jebuseus mandaram um recado para ele. Davi, você não entra aqui. Porque se for para você entrar aqui, até os cegos e os coxos te expulsam. É uma parábola preconceituosa para dizer assim, é tão impossível que se isso acontecer, até o cego e o coxo expulsa você daqui. Só que Davi olhou para a cidade e viu que os Jebuseus tinham um pouquinho de razão. Porque o muro era muito alto. Pelo muro, não dava. Davi olhou para os portões da cidade e viu que os Jebuseus tinham razão. As portas eram intransponíveis. Davi olhou para os guerreiros que ficavam guardando a cidade, fortes, armados, e viu que realmente os Jebuseus tinham razão. Mas há sempre um caminho alternativo para quem quer chegar no lugar que Deus preparou para você. Davi descobriu que havia um duto, deixa eu falar a língua de gente, uma manilha que ligava o interior da cidade ao exterior da cidade. Então, pelo muro não dá, pela porta não dá, espaço aéreo nem pensar, mas tem uma manilha, tem um cano, tem um buraco, tem um caminho que passa água para a cidade. E se eu tentei pela porta e eu não consegui, se eu tentei pelo muro e eu não consegui, Deus vai me revelar um caminho que eu não conheço. Mas eu quero que você entenda que por uma manilha não dá para passar de pé. E se o caminho não dá para eu passar de pé, eu vou passar de joelho dobrado, mas eu vou chegar no lugar que Deus preparou para mim. Levante a sua mão porque eu tenho uma palavra de Deus para te entregar.
Nem sempre a gente chega pisando em tapete de veludo. Nem sempre a gente chega com gente aplaudindo a gente. Você pode passar por dentro da manilha hoje. Você vai passar de joelho dobrado, humilhado, mas você vai chegar do outro lado. Se você pegar o mapa da Jerusalém antiga na sua Bíblia, no finalzinho dela ou no meio, você vai perceber que esse duto tinha algo muito interessante. Embora fosse subterrâneo, o camarada vai ter que passar de joelho ou de gatinho. E eu quero que você imagine Joabe de gatinho e os guerreiros de gatinho, porque tem hora que a gente tem que dobrar o joelho e colocar a cara no chão para receber. Mas embora fosse um duto subterrâneo, se você olhar o mapa da cidade, você vai perceber que era um duto de subida. Está entendendo? Você está de joelho, com o rosto no chão, e tem gente que pensa que você está sendo humilhado por causa disso, que você está sendo envergonhado por causa disso, que porque você tem usado caminhos alternativos, tem vendido bala no trem, no ônibus, porque você tem usado caminho alternativo, tem trabalhado até de madrugada, porque você tem usado caminho alternativo pedindo ajuda de gente que nem queria te ajudar, estão pensando que por isso você está sendo humilhado e envergonhado. Só que não sabiam que conforme a pessoa subia por aquele duto, na verdade ela não estava descendo na cidade, ela estava subindo para a cidade. O duto era subterrâneo, mas não levava para baixo, era subterrâneo, mas o caminho era para cima. E quanto mais eu estou descendo aqui, mais eu estou subindo para lá. E quanto mais eu estou sendo humilhado aqui, mais eu estou chegando lá. Vai voltar para casa chorando ou vai procurar uma árvore? Zaqueu saiu para procurar uma árvore e a cidade de Jericó era conhecida como cidade das palmeiras. É claro que quando Zaqueu virou na esquina, ele já viu uma palmeira. Mas como é que um baixinho vai subir numa palmeira? Não dá. Eu tenho que entender que eu não posso tudo, ok? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisa ser entendido sobre a ótica espiritual. Eu posso respeitando os meus limites. Deus nunca vai pôr sobre mim limites que eu não possa ultrapassar. Baixinho não sobe em palmeira, procura outra árvore. Tem gente aqui quase morrendo, quase infartando, porque não respeita os seus próprios limites. Quer carregar a família nas costas, quer educar a nora que já tem mais de 40 anos, você não vai conseguir fazer isso. Quer consertar a vida dos filhos, você está quase morrendo porque não está respeitando os seus limites. Até Maria respeitou seus limites. Recebeu uma palavra, vai gerar agora por divina ação do Espírito Santo. Mas foi fácil para Maria assumir isso em público? Não, nós estamos falando de um contexto cultural e ético, que quando uma mulher diz que está grávida e esse filho não tem pai, e ela tinha um compromisso com o homem, essa mulher vai ser apedrejada. Maria está sofrendo uma pressão da família, dos amigos, da vizinhança, embora a Bíblia não diga isso, mas a história vai revelar, por tudo que poderia estar acontecendo com Maria, isto. E o que Maria faz? Na hora da pressão, o que Maria faz na hora que ela está chegando no limite? Faz uma mochila. Tem crente aqui precisando fazer a mochila rápido. E sabe para onde ela vai? Para as montanhas da Judeia. Para a casa da sua prima Isabel. Tem gente aqui precisando correr para a casa da irmã Isabel rápido. Você tem ouvido coisa dura o dia todo. Você vive num ambiente hostil, um ambiente desagradável a você, onde tem um monte de gente que não te tolera. Mas você fica lá paradinho, bate mais porque é Jesus que me colocou aqui. Não, 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 não. Jesus está dizendo, corre para um lugar onde você seja amado, porque senão você não vai aguentar isso por muito tempo. Sabe por que a gente está aqui hoje, nessa manhã? Porque a gente sabe que vai ter que voltar para casa daqui a pouco e aguentar muita coisa. Mas eu passei um tempo de refrigério na casa da irmã Isabel. Eu orei, eu chorei, eu cantei. Então eu estou forte para suportar mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Você precisa estar perto de pessoas em lugares onde a tua fé seja renovada para você aguentar. Tem comunhão com a irmã que está do seu lado? Tem comunhão com o homem de Deus que está do seu lado? Tem? Então diga a ele, se precisar, corre lá para casa. Uma palavra, um abraço,
2 minutos de joelho dobrado e você levanta fortalecido. Uma tarde cantando o hino e você volta para casa dizendo glória a Deus. Respeite os seus limites. Palmeira não dá. Achou uma figueira brava. Elas poderiam medir até 12 metros de altura. Mas Zaqueu não quer subir na figueira, e eu vou ter que falar, para você não confundir linguagem poética de canção com teologia, são coisas diferentes. Eu creio que dentro de uma expressão poética, a gente pode dizer muita coisa, porque Deus entende. Mas quando a gente lê a Bíblia, não pode ler a Bíblia deixando que a canção fale mais alto do que a Bíblia, porque a canção é resultado da Bíblia, e não a Bíblia é resultado da canção. Senão perturba a mente do crente. Tem gente achando que Zaqueu quis chamar a atenção de Deus. Calma, para a linguagem poética vale. Eu estou aqui, eu quero que Deus olhe para mim. Se precisar eu vou deitar no chão, vou levantar, vou correr. Tudo isso eu entendo. Obviamente Deus muito mais porque é Deus. Mas o texto não é isso. O texto não é Zaqueu querendo chamar a atenção de Deus. O texto é Zaqueu querendo ver Jesus passar. É isso que Zaqueu quer. Ver Jesus passar. Então a figueira tem até 12 metros de altura. Esta que ele subiu. Mas Zaqueu não subiu 12 metros, ok? Porque se Zaqueu subisse 12 metros, o que ele ia ver? Um monte de cabecinha passando. Mas ele não ia ver Jesus passando. Ele subiu um pouco, mas não subiu muito. Ele subiu o suficiente para quando Jesus passar, ele distinguir que era Jesus que estava passando. Eu preciso lhe dar um conselho: suba, mas não suba muito. Porque quando a gente sobe muito, a gente perde a visão em Jesus. Sobe muito e não vê mais Jesus na consagração. Sobe muito e não vê Jesus no pastor. Sobe muito e não vê Jesus na igreja, porque subiu demais. Está num culto desse, gostoso, pontuando o erro dos outros. Ó fulano, a hora que chegou. Ó fulano, a roupa que veio. Ó fulano, a hora que falhou. Ó fulano, a cara que ele está. Por que você vê todo mundo e não vê Jesus? Porque subiu muito. Agora o crente que está na posição certa olha para os obreiros, só vê Jesus. Olha para o púlpito, só vê Jesus. Olha para as missionárias, só vê Jesus. Olha para as intercessoras, só vê Jesus. Olha para a igreja adorando, só vê Jesus. Olha para as crianças e só vê Jesus. Eu não estou pregando para você parar na vida, para você não estudar, para você não ler a Bíblia, para você não fazer seminário na igreja, que eu não sei como é o hábito dos irmãos aqui, não querem correr no risco de pregar nada que seja contra o altar, mas eu não vim aqui dizer para você parar. O problema é que você ora muito, lê muito a Bíblia, faz um monte de seminário e depois começa a olhar Jesus por cima. Começa a olhar o pastor de cima, começa a olhar a igreja de cima, pontuar um monte de defeito. Tem gente alucinada aí, passa o dia inteiro na internet escrevendo texto, malhando pastor, malhando igreja, reclamando de pregação, reclamando de pregador, reclamando de profeta, porque subiu demais e perdeu a visão. Eu quero ficar no lugar certo, na posição certa, para quando a cantora cantar, eu ver Jesus. Quando a irmã orar, eu ver Jesus. Quando a igreja interceder, eu ver Jesus. Quando a unção descer, eu ver Jesus no meio da igreja. Eu quero que você entenda que Zaqueu tentou ver Jesus no ponto que Jesus estava, não conseguiu e correu adiante. Ele se adiantou. Por que ele se adiantou? Porque ele entendeu que Jesus ia passar logo ali. Ele conhecia a geografia. Se Jesus está aqui, daqui a alguns metros ele vai estar lá. Correu. Mas Jesus poderia virar para a esquerda, para a direita, melhor dizendo, ou para a esquerda, e decepcionar Zaqueu. Preste atenção. Zaqueu correu adiante, porque ele pensou, Jesus vai passar aqui, então eu vou lá para frente. Mas Zaqueu podia se decepcionar, porque Jesus podia virar para a esquerda ou para a direita. Ou de repente brincar com você. De repente tem alguma irmã, alguma menina que brinca que assim que as pessoas estão esperando você, você vai bem por trás e faz, cheguei.
passa por um lugar que a pessoa não esperava. Zaqueu se anteveu, Zaqueu se adiantou, Zaqueu se precipitou, entenda isso com 2 parênteses, e Jesus agora vem caminhando e Zaqueu está acreditando. Jesus vai passar por aqui. Jesus podia não passar. Jesus podia virar para a direita, virar para a esquerda. Jesus podia pegar uma outra rota, mas Zaqueu está acreditando. Eu quero que você frise bem isso, acreditando que Jesus vai passar embaixo da árvore que ele está. Sabe quando Jesus passa na igreja? Sabe quando Jesus passa na reunião de oração? Sabe quando Jesus passa na consagração? Quando tem gente acreditando que ele vai passar. Sabe por que tem culto que Jesus não aparece mais? Porque ninguém está acreditando que ele vai passar. Sabe por que tem reunião de oração com mulher orando sozinha? Porque ninguém está acreditando que Jesus vai passar. Eu vou lá hoje abrir a igreja. Eu não estou pregando só para essa igreja. Eu sei que tem muita gente aqui de outra igreja. Eu sei que acontece. Vai arrastando o chinelinho. Vou lá hoje abrir a oração. Não vai ninguém mesmo. Óbvio, nem Jesus com esse ânimo que você está. Não adianta. É só eu e fulana orando. Nem Jesus vai lá com essa expectativa que você está. Mas quando você pula da cama, mesmo sabendo que só vai 3, toma um banho, veste sua roupa e já vai marchando pela rua. Oh, glória ao nome de Jesus. Hoje a coisa vai ficar séria naquela oração, porque Jesus vai pisar lá. Abre a igreja, abre a janela, acende a luz. Meu Deus do céu, Jesus não decepciona quem espera ele. Convença Jesus a passar debaixo da tua árvore hoje. Mostre para Jesus que você está esperando ele passar aqui. Jesus veio e a caravana está naquela passada, desde que parou para atender o cego até o ponto em que Zaqueu está, aquele ritmo de andar. E daqui a pouco Jesus vai desacelerando. E lentamente Jesus vai parando debaixo de uma árvore. E quando Jesus para debaixo de uma árvore, Jesus dá uma olhadinha e Zaqueu está lá entre os galhos olhando Jesus. Jesus olha para ele e grita assim: Zaqueu! Está assim no texto, não está? Zaqueu! Desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Jesus não disse moço, homem. Jesus disse o quê? Zaqueu. Eu creio. Quando for uma coisa que eu creio que a Bíblia não diz, eu aviso, tá bom? Para ninguém pensar que a Bíblia diz. Eu creio que alguém deve ter acotovelado Jesus. Deve ter dito, quê? Jesus? O que é isso? Zaqueu? É, Zaqueu. Não, Jesus. Não, o nome dele não é esse não. O senhor está enganado. Vocês devem saber perfeitamente, até pela vivência que vocês têm com a evangelização, com o trabalho a que eu vou me referir, que existem momentos em que o indivíduo trilha caminhos tão terríveis que ele se desconecta do próprio nome. Ele vai ganhando outros nomes no caminho. E eu vou afirmar que isso havia acontecido com Zaqueu e vou provar por quê. Zaqueu não era chamado de Zaqueu há muito tempo. Eu não sei qual era o apelido, não sei se era Zé do Imposto, se era o baixinho. Eu sei que Zaqueu ele não era. Quando a criança nasce na cultura judaica e o pai dá nome ao filho, o pai está revelando a expectativa que tem sobre o filho. Está aqui, foi acabado de falar sobre Simeão. Quando o bebê nasceu, o irmão olhou para ele e disse, vou chamar meu filhinho de Zaqueu. Você sabe o que quer dizer o nome Zaqueu? Puro, justo e reto. Vou devolver a pergunta para você. Você acha que um cobrador de impostos, mal falado pela população, era chamado por essa população de puro, de justo, de reto? Mas Jesus para debaixo da árvore e grita aquele nome que já havia se desconectado dele há muito tempo.
tempo. Porque Jesus para debaixo da minha árvore para lembrar que eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que Jesus determinou que eu vou ser. Levante a sua mão em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Você vai levar essa palavra para alguém. Essa palavra não é para você não, ok? Eu vou entregar uma palavra agora que é encomenda. Você vai guardar a encomenda e vai levar para alguém. Existe alguém na tua família que vai voltar a ser chamado pelo primeiro nome. Eu tenho uma palavra de Deus para profetizar para esta igreja. Zaqueu vai voltar a ser Zaqueu. Eu não sou o meu erro. Eu não sou a minha última história. Eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que Jesus está dizendo que eu sou. Zaqueu, aleluia. Alabaraxandarábia. Comumente nós somos marcados pelos últimos acontecimentos da nossa vida. Eu vou repetir. Normalmente nós somos marcados pelo último acontecimento da nossa vida. Mas você não é o que lhe aconteceu. O que lhe aconteceu não determina quem você é. Se o que me aconteceu determinasse quem eu sou, eu não estaria aqui. Se o que te aconteceu determinasse quem você é, você não estaria aqui. Se Abraão fosse determinado pelo que aconteceu, Abraão seria o mentiroso que não teve a coragem necessária para assumir Sara como sua esposa. Mas Abraão não é um mentiroso, Abraão é o pai da fé, porque um dia não determina quem eu sou. Se um dia determinasse quem você é, Pedro seria para sempre o covarde que negou Jesus, mas não é, é o pregador das 3.000 almas que se converteram depois do dia de Pentecostes. Se um dia determinasse quem você é, Isaac seria para sempre o homem dos poços entulhados, mas não é, é o próspero cavador de poços. Se um dia determinasse quem você é, Esther seria para sempre a judia humilhada no harém do rei, mas não é, é a rainha que Deus exaltou no meio de um povo que não era seu. Se um dia determinasse quem você é, Davi seria para sempre adúltero e homicida, mas não é, é o homem segundo o coração de Deus. Jesus parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, é para lembrar você quem você é. Jesus está gritando embaixo de árvore hoje aqui. Missionária, não sou mais, não é. Tu sabe que ainda é. Jesus está gritando debaixo de árvore aqui: pastor, mas ninguém me conhece. Já deixei meu rebanho para trás há muito tempo, estou aqui quietinho. Mas Jesus sabe quem você é. Zaqueu, desce depressa. Aí eu quero que você entenda a vantagem de não subir muito. Jesus disse o que para ele? Desce. E se tivesse subido muito alto? Ia ser um rolo para descer, né? Tem gente enrolada para descer até hoje. Não, estou descendo, mas não consegue. Para pedir perdão, ensaia na frente do espelho e não consegue pedir. Engasga para pedir perdão, porque subiu muito, não sabe descer. Não consegue descer. Para dizer, eu errei, meu Deus, não dá, não sai, trava. Porque subiu muito. Mas com Zaqueu foi diferente. Jesus disse, desce depressa. Foi só um pulo e Zaqueu já estava embaixo. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Deixa eu te explicar isso para você entender. Porque se o culto terminar e eu olhar para uma intercessora que fala, irmã, hoje me convém dormir na sua casa, a irmã vai olhar para mim e vai dizer, essa missionária não bate bem. Não é verdade? Porque as pessoas não param para você e dizem, hoje eu vou para a tua casa. Mas Jesus podia fazer isso. Eu vou explicar para você porque Jesus podia fazer isso. Porque havia um costume. E você sabe que costume, com o tempo, ele ganha peso de norma. É assim no sistema jurídico, é assim na vida social e é assim também nos nossos relacionamentos. Quando a gente tem um costume, com o tempo, ele acaba se transformando numa norma. E a norma era a seguinte: quando um integrante de uma dinastia atravessava um país, ele não precisava
precisava pagar pensão, ele não precisava alugar casa, ele tinha o direito de parar no meio da cidade, olhar para um cidadão qualquer, sendo ele um membro de uma dinastia, um rei, um príncipe, ele podia olhar para qualquer um e dizer: hoje era senha, hoje me convém posar na tua casa. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele usa a senha de monarca, a senha de rei, a senha de príncipe, a senha de um rei que veio de um país distante e só está passando por aqui. Olhou para Zaqueu e disse: desce, porque hoje me convém posar na tua casa. Aleluia. Jesus não tinha casa melhor para ir? Tinha. Pela estrada de Jericó trafegavam aproximadamente 12 mil sacerdotes. 12 mil, eu não disse 12, eu não disse 120, nem disse 1.200, eu disse 12 mil trafegavam pela estrada de Jericó. E Jesus escolhe um Zaqueu desacreditado, porque Jesus não tem contrato de exclusividade com ninguém. Tem gente querendo prender Jesus na caixinha. Jesus é só meu. Jesus é do Zaqueu também. Olhou para o Zaqueu desacreditado e disse: hoje eu vou entrar na tua casa. E Zaqueu fez o quê? Recebeu Jesus gostoso, recebeu Jesus com alegria. Agora olhe para mim, o que a multidão fez? Começou a aplaudir, não é? Glorificar: oh glória, oh aleluia, Jesus salvou um pecador. Foi assim? Não, mas é interessante, e eu vou dizer que essa multidão era pentecostal, tá, gente? Nesse mesmo texto, no capítulo 18, no versículo 43, essa mesma multidão, quando viu um milagre, começou a dizer glória. No versículo 43, essa multidão diz glória porque um cego viu, mas agora Jesus está salvando um pecador e ninguém diz glória. Eu acho que essa multidão parece com a igreja brasileira, que supervaloriza milagres em detrimento à salvação do homem. Se você fala que fulano não andava e estava andando, meu Deus, oh glória, que fulano era cego e agora está enxergando, oh glória. Você mostra um pecador restaurado e as pessoas fazem cara de coisa nenhuma. Meu irmão, volte a chorar quando Jesus salvar alguém na igreja. Volte a dizer glória a Deus quando Jesus levantar um Zaqueu quebrado. Qual foi o último batismo em águas que você participou? Você usou teu lenço, usou tua toalhinha, chorou? Ou para você não parece mais nada ver Jesus salvar alguém? Tem Zaqueu aqui? Tem homem e mulher de Deus aqui? Que foi chamada da árvore para descer, que foi encontrada por Jesus? Eu vou te dizer uma coisa, abra o teu ouvido. Não espere a aprovação de muita gente. Quando os bebês nascem, nós levamos presentes. Nasceu uma bebê ontem filhos de membros da nossa igreja. E eu já estou planejando, tenho que comprar um presente, tenho que ir lá celebrar. A gente celebra quando um bebê nasce. O mundo celebra quando um bebê nasce, mas odeia quando Deus levanta um profeta. Quando os bebês nascem, a gente compra presente. Quando um homem como Moisés nasce, Faraó manda matar. O mundo odeia aqueles que Deus levanta. A multidão começou a reclamar. Eu quero que você preste atenção, porque eu não vou me alongar. Começam a reclamar: vai entrar na casa de um pecador, vai entrar por favor, e estão murmurando. E sabe o que Zaqueu faz? E você precisa aprender com o irmão Zaqueu, porque o irmão Zaqueu é novo convertido, ele só tem minutos de conversão, mas já está ensinando para a gente. A Bíblia diz: então Zaqueu se levantou. É na hora em que estão quebrando em cima de você, é na hora que estão falando mal de você, é na hora que estão até dizendo por que ele ou por que ela, que ao invés de baixar a cabeça, você tem que se levantar. É agora que você tem que se levantar. Pelo amor de Deus, segure na mão dessa mulher de Deus que está do teu lado, desse homem de Deus que está bem aí do teu lado. Deus tem um negócio com você aqui nessa manhã. Olhe para ele e diga: é agora que você tem que reagir. É agora que você tem que reagir. É agora que você tem que reagir. É agora que reaja.
Zaqueu se levantou e disse: Senhor. O que Zaqueu disse? Senhor. E por que você quer ficar se explicando para os outros? O teu negócio é com quem te chamou. Estou sentindo que fulano está estranho comigo. Vou lá perguntar o que é. Estou sentindo que fulano não gosta de mim. Vou lá perguntar o que é. Falaram que falaram de mim. Eu acho que eu vou lá esclarecer. Meu irmão, teu negócio é com o Senhor. Se a gente passar a vida inteira tentando perguntar quem falou, por que falou, porque a gente não vai fazer mais nada. Vai passar o dia todo. Quem falou, por que falou? E vai no outro que falou. E no... Achei. Zaqueu resolveu tudo de uma vez só, olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu dou aos pobres metade do que eu tenho. Deixa eu te explicar. Zaqueu dava aos pobres a metade do que ele tinha? Não, mas ele disse: eu dou. Por que ele disse eu dou? E não eu darei, porque era isso que ele queria dizer, eu darei. Ele disse eu dou, porque isso era um recurso de linguagem utilizado nos dias de Zaqueu. Quando alguém queria mostrar que estava realmente decidido, ele não conjugava o verbo, a ação no futuro. Ele conjugava no presente para deixar claro que ele havia tomado realmente aquela decisão. Porque quem está decidido não joga isso para o futuro. Ok? Eu vou perdoar. Eu vou parar, eu vou consertar, eu vou casar. Está namorando há 12 anos. Eu vou casar. Não, meu irmão, não é eu vou casar. É eu caso. Não é eu vou perdoar. É eu perdoo. Não é eu vou deixar, é eu. Quem traz as decisões importantes da vida para o presente também verá Jesus trazendo as decisões importantes da sua vida para o presente. Jesus está dizendo amanhã para você, porque você está dizendo amanhã para Ele. Mas quando você disser hoje para Ele, Ele vai dizer: hoje chegou salvação na tua casa. Não dá para adiar mais esse perdão. Não dá mais para adiar esse conserto. Não dá mais para adiar esse abandono do pecado. Amanhã, não hoje. Eu dou aos pobres metade do que eu tenho. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado. Quem pediu isso para Zaqueu, gente? Ninguém. Nem a lei. A lei dizia que se você confessar, basta que você devolva o que você subtraiu. Se você não confessar, você tem que devolver o dobro. Agora, Zaqueu está dizendo que vai devolver 4 vezes mais. Só havia um caso na lei em que era pedido para que a pessoa devolvesse 4 vezes mais. Quando fosse roubado do indivíduo aquilo que lhe era essencial à vida. Você lembra quando Natan fez aquela parábola para poder disciplinar Davi sobre o seu pecado de adultério? Todo mundo conhece essa história. Natan foi até Davi. Então Natan, contando a história, Davi se encheu de ira e disse assim: não, ele vai ter que devolver essa cordeira ou esta ovelha de forma quadruplicada, porque a ovelha era essencial para a manutenção da vida de um homem judeu. Um homem judeu tinha na ovelha a sua fonte de abastecimento pessoal. Por isso que Davi disse: vai devolver 4 vezes mais. A lei só pede que se devolva 4 vezes mais quando a devolução for de algo essencial à vida. Agora Zaqueu, e eu já concluo aqui, poderia ter dito: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo. Era o que a lei queria dele. Mas ele pegou o seu erro e jogou no nível mais alto de punição. Ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Eu quero que você entenda isso, porque tem coisas que nós fizemos ao longo da nossa vida e que nós não temos nem mais como ressarcir alguém. Foram feridas que causamos, dores que causamos. Eu não estou falando de ressarcimento financeiro, eu quero que você entenda. Eu estou falando de que quando Jesus chega perto da gente, a gente não consegue mais
minimizar os nossos pecados. Quando Jesus chega perto da gente, a gente fica exagerado em santidade. Deixa eu te explicar o que é isso. Antigamente você falava mal de todo mundo, deitava e dormia. Hoje você fala uma palavrinha de alguém, perde o sono, tem que acordar cedinho para pedir perdão. O que está acontecendo com você? Você está ficando bobo? Não, é Jesus que chegou na sua vida e deixou você exagerado em santidade. Antigamente abria a carteira do marido, ia lá, pensava uma notinha e ainda zombava dizendo, eu roubo esse homem como ninguém. Mas hoje, quando precisa de alguma coisa, tem que deixar um bilhetinho porque não consegue agir como agia. O que está acontecendo com você? Está ficando exagerado em santidade. Jesus chegou perto de você e deixou você assim. Antes, alguém te dava um troquinho a mais, você saía fazendo festa. Hoje você corre feito doido atrás da pessoa para tentar devolver. Está ficando maluco? Não, exagerado em santidade. É Jesus chegando perto de você. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. Quanto que ele perdeu? 50%. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, no mínimo, esse homem não tinha em sua renda mais que 10% de produto enganoso, porque 50% ele já perdeu, e para quem ele defraudou, ele quer devolver 4 vezes mais. Então, se em algum momento da vida Zaqueu tirou algo de alguém, foi muito pouco. Ok? Estou fazendo uma conta aqui com vocês. Metade ele vai dar para os pobres, sobra metade para ele. Ele está disposto a dar 4 vezes mais. Então isso indica que se houve, a Bíblia diz, não diz se houve, mas se houve, foi pouquinho, muito pouquinho. Do montante de 100%. Eu vou explicar para você entender. Eu não estou dizendo que pecado pequenininho vale. Eu vou te explicar por que eu estou fazendo pequenininho. Do montante de 100%, a parcela do sujo, do enganoso, do indigno, era mínima, perto do montante que Zaqueu tinha de fonte limpa, justa e pura. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Abre mão desse pouquinho, porque você não precisa disso. A parte do que eu tenho te dado e do que você tem do meu investimento na sua vida é muito maior do que isso. Para que adulterar se Deus te deu essa família abençoada e tão bonita? Para que mentir se você pode sentar, chorar e contar a verdade? Para que passar a vida inteira dividindo o marido que não é seu, se você pode se olhar no espelho, recuperar sua dignidade e viver outra história? Para quê? Missionária, mas ele prometeu que esse ano vai mudar, vai casar. Mentira! Quem não honra as alianças que fez um dia, não honrará as outras que fará. Aliança, ou a gente honra ou não honra. Você vai passar a vida inteira atrás de alguém que só te humilha, te envergonha, te oprime, vivendo à sombra. E Jesus está te dizendo, você não precisa disso. Abre mão desse lixinho, Zaqueu. Amassa esse lixinho, Zaqueu, e joga fora, porque eu tenho muito mais para acrescentar na sua vida. Hoje veio salvação a esta. Levante sua mão, vou entregar uma palavra por sua causa. Jesus vai fazer um movimento dentro da sua casa. Eu vou repetir porque você não entendeu. Por sua causa vai chegar salvação dentro da tua casa. E quem estiver dentro da tua casa, labaracaxarabaraia, o rio de Deus vai passar lá. Levante do seu lugar.
Hoje veio salvação a esta casa. Porque esse Zaqueuzinho aí, ó, mal falado, mal visto, também é filho de Abraão. Eu termino aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele monte de falador? Quando Jesus diz, este também é filho de Abraão. Jesus está dizendo, ele também tem direito. É isso que Jesus está dizendo sobre você hoje. Não adianta acusar, apontar, injuriar, caluniar. Ele também tem direito. Ela também tem direito. Eu quero fazer uma oração neste momento por algumas pessoas. Eu entreguei uma mensagem de Deus a esta igreja hoje e Deus nos falou algumas coisas. Mas o Espírito Santo está me dizendo especialmente sobre pessoas que se desconectaram do seu nome. E eu vou explicar. Gente que recebeu um chamado de Deus. Gente que recebeu uma unção de Deus. Gente que recebeu um nome de Deus. Não é esse nome que as pessoas te conhecem, mas um chamado. E por causa de uma última atitude, você hoje se vê longe do que Deus tem e quer para você. Mas Jesus parou hoje aqui, debaixo da tua árvore, para te dizer que você vai voltar a ser o que Ele te escolheu para ser. Eu quero orar por pessoas que nessa manhã precisam voltar a ser o que Jesus escolheu você para ser. Só Deus sabe como está a tua alma hoje. Só Deus sabe como você está afastado do plano original de Deus, de te fazer um profeta, te fazer um levita, te fazer um pregador, te fazer um pastor, te fazer uma missionária, te fazer um servo, um obreiro. Você sabe que recebeu esse primeiro chamado, mas está desconectado disso. Jesus está embaixo da árvore, dizendo, tu vai voltar a ser Zaqueu. Eu não tenho dúvida de que há um grupo aqui que precisa hoje desta mudança. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu vou orar com você agora. O princípio para o entendimento desse texto é humildade. Sem humildade você não vai sair do lugar. Mas com humildade você vai sair do seu lugar e Jesus vai fazer a obra. Com humildade saia do seu lugar, porque Jesus vai fazer a obra. Isto. Você vai voltar a ser o que Jesus quer que você seja. Quem disse que o tempo passou? Quem disse que não tem mais jeito? Quem diz que você perdeu o tempo da oportunidade se Jesus está te dando outra oportunidade hoje aqui? O justo cairá, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Uma vez, duas, 7, sei lá quantas vezes você tentou e não conseguiu, mas Jesus está dizendo, você vai ser o que eu disse que você será. Vamos fazer um muro de fogo ao redor desse povo, mulheres de Deus. Estendam as mãos, orem comigo agora, porque Jesus vai cercá-los com cordas de amor agora. Alabarachuri canta alabaraia. Onde está a voz daqueles que oram para começar a orar nesta tarde? Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e filhas nesta hora, amados e amadas do Senhor, escolhidos para uma grande obra. Senhor, eu levanto a minha voz em nome de Jesus neste momento, para te pedir, ó Deus, assim como tu fez com Zaqueu, aponta na direção desse homem agora, aponta na direção dessa mulher
mulher agora, ela mandará agachou. Marca esta tarde, Deus, com fogo. Marca esta tarde com o teu toque de poder. Marca esta tarde levantando esta vida. Alabarachuriégia. Toda palavra de mentira de Satanás, toda acusação do inferno, toda palavra perniciosa, tudo aquilo que o mal disse, tudo aquilo que Satanás soprou, tudo aquilo que os acusadores falaram, que caia por terra agora em nome de Jesus. E esta vida tenha liberdade, esta vida volte ao lugar da bênção, volte a ser aquilo que tu desejas. Eu oro crendo em o nome de Jesus, amém. Abrace uma pessoa, duas, três, abrace esse homem de Deus, mulher, abrace essa mulher de Deus e diga a ela: você tem direito. Você que está aí sentado, você que está aí de pé nas cadeiras, faça a mesma coisa. Abraça uma pessoa, abraça duas, abraça três e diga o que Jesus disse: você tem direito. Aleluia. A bênção chegou na tua casa hoje. Deus abençoe.